Neste Conselho Consultivo, uma agenda cheia para os nossos conselheiros analisarem. Vamos falar com António Gaspar, Jorge Neto e também Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos três a vossa presença. António, começo por lhe perguntar. Nos últimos dias foi público o valor de nomeações que foi feito pelo atual governo, um valor que supera governos anteriores, nomeadamente o primeiro governo de José Sócrates. Que leitura faz destes números que foram conhecidos? Olá, Rui, bom dia. Eu devo confessar que quando Passos Coelho andava em campanha eleitoral e fez um conjunto de promessas, entre eles que escolheria os melhores, independentemente do leque partidário a que pertencessem, eu fiquei convencido que, de facto, que iria marcar e que iria quebrar a tradição, até agora na nossa democracia, do clientelismo político. Portanto, fiquei à espera do que iria acontecer, fiquei na expectativa e fiquei mais convencido que, de facto, iria ser assim. De facto, é uma grande desilusão. É uma grande desilusão, sobretudo das últimas nomeações, as mais badaladas, as mais conhecidas. Não é? Estamos a falar nas Águas de Portugal, estamos a falar na EDP, estamos a falar na EDP, enfim, nós sabemos que o acionista é um acionista privado, mas aí também se pode pôr a questão, teriam eles conhecimento daquelas pessoas, muito provavelmente o Rocha Vieira sim, porque tinha estado em Macau, e aos chineses diria qualquer coisa, o facto do antigo governador de Macau, enfim, era um nome que me parece que deveria ser familiar, já os outros me parece claramente que houve qualquer indução, portanto, que eles não conheciam de todos, pelo menos algumas pessoas que foram indicadas, não os conheciam de todo, que é o caso das Águas de Portugal, como estava a dizer, e da própria Caixa de Depósitos. Não faz sentido absolutamente nenhum que se mantenha esse clientelismo político. Eu acho que o primado, de facto, da competência devia ultrapassar aquilo que nós assistimos do clientelismo político. Este primeiro-ministro, eu recordo-me que foi uma bandeira grande dele antes de ser eleito, portanto, em plena campanha eleitoral, que era de escolher efetivamente os melhores. E nós vimos, mesmo para o próprio governo, que as distritais dos partidos se impuseram com nomeações políticas, claramente políticas, que nada tinham a ver com competências. A maior parte das pessoas até nunca tinham desempenhado cargos de relevância em termos de empresas ou em termos que lhe dessem, digamos, competências claramente apontadas àquele cargo. Foi, por outro lado, sim, um objetivo claramente político. Portanto, a continuar nesta situação que estamos, a continuar a trilhar este caminho, mais não vai ser do que digamos, um pouco mais do passado. Portanto, aquilo que aconteceu com governações anteriores, quer do próprio PSD, quer do Partido Socialista, nós vamos ter mais do mesmo. E os portugueses, há muito tempo, a meu ver, não acolhem este tipo de situações. Eu acho que os portugueses hoje estão à espera de ver nos locais adequados as pessoas com competências, as pessoas que tenham dado provas, quer na economia real, quer na economia financeira, em projetos de grande sucesso, em projetos inequivocamente pioneiros, em projetos que estiveram à frente e que souberam desenvolver e que souberam replicar esses processos depois, eventualmente, noutros processos, noutras empresas da economia portuguesa, ou quiçá, enfim, na economia mundial. Mas é dessas pessoas que o país precisa, acima de tudo, o país precisa. Não é isso que tem acontecido. Não, claramente não, porque, repare, se olharmos para a Caixa de Depósitos, eu não digo só agora, digo, enfim, se calhar nos últimos anos, nós vemos que são pessoas políticas, que são pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de objetivo ou qualquer tipo de experiência financeira, e no caso concreto na Caixa de Depósitos, de experiência financeira de sucesso relevante que lhe permita chegar a um posto importante, e quando eu falo posto importante falo de uma comissão executiva, no caso concreto de uma empresa financeira ou no Conselho de Administração, mas sobretudo na comissão executiva, porque são aqueles que no dia-a-dia têm que fazer a instituição e têm que executar a política estratégica e ao mesmo tempo corrigir eventuais desvios que se venham a verificar ao longo, digamos, da sua caminhada em termos do processo de gestão. Portanto, o que tem acontecido são pessoas que não têm essa experiência, portanto estão ali claramente indicadas pelo aspecto político e, a meu ver, não podemos continuar assim. Passos Coelho está a cometer um grave erro, que é cair na tentação que ele tanto criticou quando andávamos em campanha eleitoral.
Jorge Neto, que leitura faz destas nomeações políticas? Bom dia, antes de mais. Bom, eu estava a ouvir o António e estava-me a recordar do livro do Passos Coelho. O Passos Coelho escreveu um livro, ainda na altura que se candidatou a líder do PSD, em que tecia, enfim, algumas considerações sobre aquilo que ele entendia que eram as linhas mestras da governação e do que deviam ser as políticas públicas em Portugal. E recordo que no final desse livro ele cita o exemplo de um senhor, creio que antigo prémio Nobel, ligado à área da energia, que defendia, enquanto prémio Nobel, que de facto os combustíveis deviam ser taxados de uma forma mais agravada por questões de natureza ambiental, para exatamente ter um ambiente mais limpo. Esse mesmo senhor, prémio Nobel, enfim, laureado com o prémio Nobel, a determinada altura chegou à administração americana, chegou ao poder, e não aplicou nada daquilo que defendia enquanto académico. E os jornalistas um dia perguntaram, então o senhor que defendia a taxação dos combustíveis para ter um ambiente mais limpo, o senhor agora que está no poder não aplica? Porque, bom, uma coisa é aquilo que se diz enquanto está fora. Quando se chega à administração, há outras realidades, outras variáveis que nós não controlamos e que não nos permitem aplicar aquilo que nós defendíamos anteriormente. Isto é Passos Coelho que o diz, aliás, no epílogo do seu livro, e que de alguma forma explica um pouco aquilo que se está a passar atualmente com Passos Coelho como Primeiro-Ministro. A realidade é esta. Não tenho dúvidas que o Primeiro-Ministro gostaria, obviamente, que a situação fosse diferente, como ele próprio defendia outrance enquanto líder do PSD, mas antes de ser Primeiro-Ministro, mas a pressão das clientelas partidárias é enorme. Como, aliás, Vasco Pedido Valente dizia este fim de semana, e bem, no editorial, na análise que fez no Público, relativamente a esta matéria, mesmo que o Primeiro-Ministro queira controlar a máquina, muitas vezes não tem força para o fazer e, portanto, a máquina partidária é predadora nesta matéria. Enfim, a sede de poder e de lugares é enorme, sobretudo nos dois principais partidos, no PS e no PSD, e, portanto, mesmo que o Primeiro-Ministro queira contrariar essa pressão, não o consegue fazer e, portanto, acaba por ser trucidado por essa mesma máquina. Portanto, eu acho que essa é a explicação. É algo que é errado, eu não partilho, enfim, da bondade desta tradição. Obviamente que isto é nefasto, enfim, para o país, para a própria administração, porque nem sempre, de facto, é o primado. A competência muitas vezes é o primado do cartão partidário que determina as escolhas. Isso, naturalmente, que é negativo para o interesse do país e para o interesse dos cidadãos. Dito isto, eu gostava de sublinhar que também no que concerne às nomeações políticas, enfim, não podemos olhar só para os números. Enfim, já se falou também que os números estão um pouco deturpados, porque há reconduções que não são, enfim, novas nomeações. Eu não vou entrar, enfim, nessa contabilidade. O que me parece é que há nomeações e nomeações. Por exemplo, a mim não me repugna, do ponto de vista da assessoria dos ministérios e da assessoria do governo, que haja nomeações políticas, tem que ser, de facto, obviamente, pessoas de confiança, e nem me repugna sequer o número, porque eu acho, como aliás o próprio Tony Blair, na sua autobiografia, Journey, diz, no mundo de hoje é fundamental, de facto, o governante estar bem assessorado em diversas áreas, porque há, de facto, matérias hoje extremamente complexas, onde é necessário ter uma informação atual e, portanto, ter uma boa equipa de assessores é algo fundamental para governar bem. É a Tony Blair que o diz e, portanto, não me repugna que essas nomeações políticas na área da assessoria do governo sejam em número elevado, desde que, obviamente, as pessoas contratadas sejam pessoas de qualidade. Onde o problema se coloca, e aí vem novamente as clientelas partidárias, é um outro nível. É o nível da administração intermédia, o nível da segurança social, enfim, ao nível das assessorias para as comissões de coordenação, enfim. Aí coloca-se o problema das clientelas partidárias, aí coloca-se o problema da pressão dos partidos e, efetivamente, há sinais claros de que as nomeações não têm sido feitas de acordo com o critério da competência, o critério da qualidade, mas sim de acordo com o critério partidário. Por último, apenas para concluir, a questão mais polémica do momento, que é o Conselho Geral de Supervisão da EDP. Eu não quero, naturalmente, desculpar Passos Coelho ou o Governo, mas tenho para mim que, efetivamente, não houve uma interferência direta do Governo ou do Primeiro-Ministro nesta matéria. Mas deveria ter havido. Essa é que é a questão. Eu acho que o Governo não teve nada a ver com estas indicações. Estas indicações partiram efetivamente dos acionistas e do coordenador dos acionistas, tanto quanto sei, o Dr. Vasco de Melo, muito provavelmente em consonância com a acionista chinesa, a Three Gorges, mas acho que o Governo esteve passivo nesta matéria, porque obviamente que esses acionistas procuraram escolher pessoas não de acordo com o seu
pedigree, o seu currículo vitae, o seu track record na área de energia, mas de acordo com a sua proximidade ou afinidade pessoal com o Primeiro-Ministro e com o Governo. Mas é legítimo para o acionista privado fazer isso. Não estou a falar de questões de legalidade, mas não é... Eu, aliás, questiono, eu escrevi até um artigo num jornal hoje em que questiono isso. Imagine-se que o Primeiro-Ministro era José Sócrates. Teriam sido estas pessoas as indicadas para o Conselho Geral de Supervisão da EDP? Obviamente que não. Se eu quiser, por exemplo, entrar num mercado qualquer, em Espanha, não é, digamos, natural que eu escolha alguém próximo dos interesses instalados? Eu penso que os acionistas são livres de escolher quem quiserem. Enfim, vamos falar claro. Mas parece-me óbvio, até pelo currículo das pessoas, não está em causa, obviamente, o seu mérito, não está em causa a sua proximidade, obviamente, à China, mas é óbvio que há ali uma preocupação cirúrgica de escolher pessoas que sejam afins, amigas, ou que tenham, de facto, o cartão partidário do PSD ou do CDS. Isso parece-me óbvio. Até a própria repartição de lugares, tanto para o PSD, um determinado lugar para o CDS, tem na sua gênese, manifestamente, da parte de quem indica, um propósito de agradar a quem está no poder. Bom, é evidente que o Primeiro-Ministro não é responsável por isto, o Governo também não é responsável por isto, mas se tivesse havido ali alguma algum magistério de influência da parte do Ministro das Finanças, ou do Ministro da Economia, ou até mesmo do Primeiro-Ministro, no sentido de dar uma indicação aos acionistas que gostariam que fossem escolhidas pessoas competentes, qualificadas, tecnicamente irrepreensíveis e que não tivessem necessariamente uma conotação com o Governo, teria sido melhor para a imagem da empresa, para a imagem dos visados e para a própria imagem do Governo. Eu recordo que isso não seria assim tão difícil de ter sido feito. Mas acho que o Governo aqui falhou por alguma passividade. É que o Estado ainda tem uma participação na EDP. Temos lá ainda a parte pública, hoje com uma participação muito pequena, 3,65%, e temos a própria Caixa Geral de Depósitos, uma participação ainda menos relevante. Portanto, o Estado ainda tem possibilidade de interferir nessa escolha, legitimamente. Através da regulação do preço da eletricidade. Tem a última palavra mesmo depois da ERSE. Mas eu não queria ir por aí. Eu acho que, do ponto de vista acionista, os acionistas devem ser soberanos nas suas escolhas. E, de facto, o Estado aqui tem ainda um papel nesta matéria, porque tem, de facto, a parte pública é do Estado e a Caixa Geral de Depósitos, o acionista é o Estado. E, portanto, se tivesse havido aqui, de facto, algum magistério de influência que me referi, alguma sensibilidade, alguma responsabilidade nestas escolhas, seguramente que o Ministro das Finanças disse, olha, escolham lá as pessoas que quiserem, mas vejam lá, não coloquem aqui pessoas do partido A, B ou C só por afinidade ou por serem simpáticos para o poder, escolham pessoas que sejam válidas, competentes, com afinidade, com conhecimentos relativamente à China, Macau, mas tenham lá cuidado com o que vão escolher. De facto, esta polémica, vamos falar claro, não é boa para a empresa, não é boa para o Governo, mas também não é boa para os visados, para os escolhidos, não é, seguramente. Joaquim, que leitura faz destas nomeações? Muito rapidamente. Eu acho que muito já foi dito. Eu considero que estamos longe das 5.500 nomeações que acabou o governo Guterres e outras por onde tendia o engenheiro José Sócrates. De todas as formas, estamos bastante longe e acho ótimo que seja a falar isto neste preciso momento. Porque o Governo faz o tempo que faz, já em termos de executivo, e já tem os meses que tem. Eu penso que há alguma pressão realmente das máquinas internas e do aparelhismo e de uma forma às vezes frustrada, porque ainda não viram as suas reconduções ou nomeações ou indicações desenvolvidas ou feitas. E, portanto, é ótimo que se fale neste momento. E também parece-me que foi, isso sim, a maior defesa do atual Primeiro-Ministro e a defesa até para ele, que é a própria indicação no portal do Governo de todos os assessores, o nome das pessoas e quanto é que oferem ao final de cada mês. Isso parece-me que é uma prática extremamente interessante, porque antigamente falava-se, eu lembro, quer dizer, o próprio engenheiro António Guterres foi o primeiro a dizer, pós Cavaco Silva, eu vou acabar com os Jobs for the Boys. E ele acabou com 5.500 boys, não é? Pronto. E, portanto, neste momento estamos a falar do universo que estamos a falar, não é? Parece-me que o Primeiro-Ministro teve a preocupação e se consultar o portal do Governo, realmente percebe-se que a maior parte das nomeações foram reconduções. Portanto, estamos a falar, quando pomos no bolo das nomeações, 70% delas são reconduções, portanto, do que vieram, e nomeadamente dos técnicos nos institutos, são muito, relativamente aos institutos, relativamente aos serviços técnicos do Estado, são muito poucas as novas nomeações. É evidente que para a assessoria parece-me que, com certeza, está ali o grosso das novas nomeações e que se percebe que as pessoas queiram constituir equipa. Mas é bom que se fale nisto. E é muito bom para a democracia que estejamos a discutir isto e que, que hajam alertas relativamente a isto.
porque é bom que se discuta na medida em que as coisas se tornam mais claras e que as pessoas também se tornam mais atentas e mais sensíveis à questão. Joaquim, devia haver alguma forma de limitar estas nomeações? Porque, obviamente, se não houvesse cargos para nomear, não havia clientelas políticas. Vamos lá ver uma coisa. Obviamente que há sempre uma parte da equipa que qualquer Não, e repara uma líder de coisa, equipa tem que nós escolher. vemos, por exemplo, pelos números, não é? Vemos aqui alguns ministérios. Nós vemos ministérios que foram, por exemplo, vejo aqui o Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, com um total de 93 nomeações. Até parece assim um número muito grande, mas quer dizer, foi a fusão de uma série de ministérios que até aqui não estavam fundidos. Quando o Governo quis apresentar, diz assim, o Governo é mais pequeno, mas tecnicamente você vai ter que ter resposta às mesmas áreas, porque em 4 ou 5 meses não vai conseguir reformar determinadas áreas do Estado de forma ao atual desenho que foi indicado e que foi sugerido de governo, não é? Portanto, nessa matéria, parece-me que, por exemplo, a Ministra Assunção Cristas é uma super-ministra, não é? Porque as pastas que tem Mas a ideia que são fica de enorme... sempre é que cada novo governante traz uma equipa que vai ficando, o novo governante traz uma nova equipa, não aproveita ninguém que estava, Não, eu aí ou grande parte acho- das pessoas, e, portanto, o grosso das pessoas vai aumentando. Não, e mesmo tecnicamente, repara uma coisa, eu penso que deveria existir, mesmo na equipa do gabinete do ministro, deveria existir 1 ou 2 quadros que pelo menos passavam mais 4 ou 5 meses no próximo governo. Veja, por exemplo, o caso de Itália ou o caso da Bélgica, em que a estabilidade, não digo agora no Berlusconi, mas que a estabilidade era enorme e eram os diretores gerais, diretores técnicos, Que asseguram o que normal asseguravam o funcionamento da normal máquina. funcionamento do Estado. E aconteceu na Bélgica a mesma coisa. E relativamente a essas figuras, porque parece um bocadinho rei morto, rei posto, e o tempo que um governo leva, esse tempo já acabou e já não podemos dar desculpa, mas leva a perceber-se do que é que há, o que é que não há, o que é que herdou, o que é que não herdou. Nós temos que avançar para o segundo Temos que ponto da nossa avançar para o agenda. Temos segundo uma agenda repleta hoje de temas. António, houve uma descida de rating na semana passada, um conjunto de países europeus. França e Áustria foram talvez os mais notórios. Ontem o FEF acabou por ter o rating, a revista em baixa também. Que leitura faz deste descida de rating? Olha, eu já disse aqui várias vezes que não tenho essas empresas, para mim não têm qualquer tipo de credibilidade, porque repara, na véspera da falência do Lehman's, todas essas 3 empresas tinham 3 As para o Lehman's. Portanto, das duas, uma, ou era negligência, o que é grave, ou foi má fé, o que é mais grave, a meu ver. Mas os mercados acreditam nessas empresas. Sim, é verdade, isso é verdade. Agora, eu gostava de recuperar aquilo que disse ontem o Draghi e o que disse ontem o Sarkozy, que relativizaram completamente aquilo que essas empresas dizem. Agora, há aqui uma meia-culpa que tem que ser feito pela Europa. António, deixa-me só fazer colocar aqui um parênteses. Eles relativizam, mas no final do dia pagam mais. Não, ainda hoje, esta manhã, eu vi que a dívida francesa, apesar de ter descido um nível, no leilão que foi feito ontem, estava exatamente ao mesmo, digamos, à mesma taxa de juro que anterior com os 3 As. Portanto, pelo menos no caso francês, isso não aconteceu. Tem sido uma colocação a curto prazo. Eventualmente, eu não consegui aprofundar porque vi mesmo agora, antes de entrar para aqui, estava a ver essa notícia. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, essas empresas, há muito tempo, e se alguém tinha dúvidas, elas foram desfeitas agora, a semana passada, na sexta-feira, há muito tempo, que têm vindo de forma, eu digo, quase cirúrgica, a tentar atingir o euro. Portanto, é Portugal, é a Grécia, é a Irlanda, os países mais fracos. Ou seja, têm dado tiros 1 a 1. Na sexta-feira, uma agência resolveu puxar da metralhadora e com uma rajada a atingir uma série de alvos. Ou seja, se alguém tinha dúvidas, elas ficaram completamente dissipadas. O que estamos aqui a assistir há 1 ano e tal, esta parte, é um ataque feroz ao euro por parte de interesses que nós sabemos que são interesses americanos. Portanto, os americanos... A maior parte do capital da ficha é francês. Bom, está bem, mas a empresa é americana, é direito americano, não é direito francês, é direito americano, não é? Portanto, e as outras são capital americano, ou chinês, ou, enfim, mas são de direito americano. Portanto, essas empresas, há muito tempo que têm vindo a fazer um serviço em favor, claramente, dos objetivos americanos, porque nós sabemos, a taxa de câmbio, quando o euro apareceu, era... 1 para 1, praticamente. Não, eram 70 cêntimos O euro face ao dólar. Face ao dólar, portanto, era muito abaixo do que está hoje, não é? E os americanos nunca conviveram muito bem com a taxa de câmbio que se tem vivido ultimamente, portanto, e com aquilo que a taxa de câmbio geralmente, tendencialmente, reflete o estado de uma economia, não é?
Portanto, nunca conviveram muito bem com essa situação e com, no médio longo prazo, o euro se poder sobrepor como moeda internacional de pagamento ao dólar. Então, tudo fizeram, sobretudo aproveitando, é evidente que nós comportámos-nos mal, nós, Europa, comportámos-nos mal, nós, Europa, comportamento global, comportámos-nos mal, porque não soubemos, não tivemos um Kohl, nem um Schmidt, nem um Mitterrand, porque isto não tinha acontecido. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se tivéssemos uma liderança na Europa, como tivemos no passado, quer por parte da Alemanha, quer por parte da França, estas empresas não tinham sequer a validade de pensar que poderiam tentar atingir o euro ou no seu coração, como foi depois o caso da França, agora recentemente, ou mesmo, digamos, nas pontas. Portanto, o que se passou é, temos que fazer uma meia-culpa, primeiro. Nós temos problemas que ontem o Sarkozy dizia, com toda a tranquilidade, que temos que resolver esses problemas de estruturais, problemas de contas públicas, problemas de crescimento, problemas de desemprego, temos que os resolver. Independentemente daquilo que essas empresas que fazem, digamos, a notação financeira dos países possam dizer. E o Draghi depois sublinhava isso mesmo. Não nos podemos preocupar, porque nós precisamos pronto, o caso da Europa precisa, de facto, dos financiamentos e muitos desses financiamentos vêm de fundos de investidores / especuladores que se regem por aquilo que essas empresas anunciam. Agora também não nos podemos esquecer que o próprio Fundo Europeu de Financiamento, que sofreu também, digamos, um revés por parte da Standard & Poor's, hoje já vieram dizer os principais, digamos, atores que isso não iria significar um custo adicional relativamente, sobretudo Portugal, costuma-se corretamente falar no nosso caso, que beneficia desse fundo, não iria significar um aumento do custo do dinheiro desse fundo. A questão é ver depois se é verdade ou não. Jorge Neto, que leitura faz destes cortes? Bom, desde logo, de facto, também não dou grande importância às agências de rating, designadamente pelo histórico recente do seu comportamento. Relativamente referiu há pouco o Lehman Brothers, eu poderia também referir o caso da Islândia. Foi um país que entrou em colapso, que faliu e que também estava cotado em AAA pelas três agências de rating. E, portanto, eu não dou grande importância, mas, naturalmente, também não posso desvalorizar em absoluto. Nem posso, porque, obviamente, elas têm influência nos mercados, sabemos disso, e, portanto, não podemos desconsiderar totalmente aquilo que elas dizem. Não deixo de sublinhar uma vez mais que a velha questão da Agência de Rating Europeia continua adiada, enfim, o que demonstra uma vez mais a inépcia e a inércia também da própria liderança europeia em criar uma alternativa do ponto de vista de mercados às agências americanas, mas isto é um sinal claro de facto que a Europa está moribunda. Tanto se falou na agência de rating europeia e até hoje nada sobre essa matéria. Bom, relativamente à questão de fundo, eu penso que obviamente há um problema de liderança na Europa, já falamos aqui no anterior programa, não temos um Delors, não temos o Kohl nem o Mitterrand, há uma liderança hoje quase bicéfala, fora daquilo que é o quadro institucional europeu, que é a liderança Merkozy, mas também ela frágil e vulnerável. Eu penso que, obviamente, há sérios problemas do ponto de vista europeu que levam a esta tomada de posição das agências de rating e dos próprios mercados, que são, de facto, as vicissitudes da fragilidade da condução dos destinos da Europa, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista estritamente orçamental e estritamente económico. Já aqui tive a oportunidade de dizer que temos uma união económica e uma união monetária, mas não temos uma união política. Essa é a grande vulnerabilidade da Europa. Há seríssimos problemas para resolver do ponto de vista do equilíbrio orçamental, há seríssimos problemas para resolver do ponto de vista das finanças públicas e enquanto esse trabalho não for feito, naturalmente que não haverá estabilidade, nem haverá confiança nos mercados, nem das agências de rating relativamente àquilo que é a Europa e o seu futuro. E, portanto, eu interpreto esta descida do rating como mais uma escalada neste descrédito também e nesta que há aqui desconfiança galopante da parte da Europa. Admito que haja, porque de facto é estranho esta focalização das agências de rating na Europa. Sabemos que há, enfim, uma grande antinomia, enfim, dos defensores do dólar relativamente ao euro
Eu recordo, enfim, que boa parte dos economistas americanos, mesmo aqueles, enfim, da facção mais liberal, tipo Milton Friedman, diziam que o euro não iria durar mais do que 2 ou 3 anos, ia ser um fracasso, por acaso durou muito mais do que isso, mas há ali, de facto, um sentimento americano, e basta passar pelos Estados Unidos e ler os jornais americanos para percebermos que, quando se fala da Europa, eu ainda há dias estive nos Estados Unidos e as notícias recorrentes era o euro-stress, portanto, há sempre uma atitude um pouco desprezível dos americanos relativamente à Europa e relativamente ao euro. E, portanto, penso que este clima desfavorável naturalmente também afeta as agências de rating e explica um pouco isto que se está a passar, mas repito, sem desvalorizar nem desconsiderar em absoluto, que me parece errado, como algumas pessoas e alguns dirigentes políticos já fizeram, e eu compreendo também a posição naturalmente de Sarkozy, porque Sarkozy está a disputar uma eleição presidencial. Uma das questões fundamentais para ele era manter o AAA da França e, portanto, isto também o afeta em termos presidenciais e, portanto, a desvalorização desta posição das agências de rating tem um pouco a ver com a sua posição interna. O mesmo se passa também com a própria Angela Merkel, que também está sujeita a contestação interna, tem perdido várias eleições nos Estados regionais alemães, tem alguma oposição forte dos liberais, enfim, no seio da sua coligação, e, portanto, as declarações de desvalorização feitas pelos agentes políticos têm muito a ver com a natureza, com a situação interna do respectivo país. Em resumo, penso que o que é verdadeiro e indiscutível e consensual é que a Europa tem de fazer o seu caminho. É um longo caminho que está ainda por fazer, tem que equilibrar as suas finanças públicas, consolidar, enfim, as regras orçamentais, avançar, de facto, para uma união política. Encontrar soluções, e encontrar soluções. Joaquim, que leitura faz neste último minuto que nos resta? É que a Europa parece aqueles castelos do Lego que as peças não encaixam umas com as outras. E, para resumindo isto, não, porque realmente eu acho interessante, neste momento, que o Sr. Sarkozy venha dizer, bem, a política da austeridade não pode ser só com esta política da austeridade e temos que ir à política de crescimento. Parece que, pela primeira vez, os grandes players estão a sofrer aquilo que os pequenos players andavam a dizer há alguns tempos. Porquê? Porque agora está-lhes a bater à porta. Porque a crise é sistémica e, nesse sentido, parece que estão só agora a ter as mesmas dores que nós tivemos há algum tempo. E, por isso, acho que vão estar mais sensíveis para o caminho certo e para o caminho que a Europa tem que ocorrer. É evidentemente que o projeto do euro é um projeto que coloca a hegemonia e a dolarização em causa, e nomeadamente porque o euro, a diplomacia europeia, e nomeadamente o relacionamento histórico que muitos países da Europa têm com países africanos e países da América do Sul, e não só, que colocam o euro como um parceiro estratégico contra o dólar, não é? Até o Sr. Gaddafi queria, uma das últimas pretensões dele, era que, relativamente ao petróleo, se começasse a cotar por euro e não por dólar. Aqui temos mesmo em cima mas do nosso pronto. tempo. Mas terminando esta situação, é evidente que o que falta, e queria rematar, é uma maior união política. Sem dúvida para resposta atenta, eficaz a estes desafios económicos. Culpa minha, não conseguimos cumprir a agenda de hoje. Há uma questão importante, nomeadamente, que gostava de colocar ao António, mas fica para Deus outro dia, e que tem a ver com o aumento dos spreads, e é um tema importante, ainda mais o António é especialista nesta área. Joaquim, António, Jorge, desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Fica por aqui o Conselho Consultivo, que regressa amanhã.